ligado. Que essa obra aí se complete na vida da família, que Deus quer isso, né? Irmãos, quem sabe o que nós comemoramos no mês de maio? Mês do quê? Da família. Mês de maio é o mês da família. Então nós comemoramos isso aqui. Durante o mês de maio, os irmãos vão ouvir eu pregar o mês todo sobre família. E eu procuro pregar não só para os maridos, não só para as esposas, não só para os filhos, mas eu pretendo que a palavra do Senhor, ela alcance todos nós, como família. Tem um texto que diz assim, Josué capítulo 24, versículo 15, que eu quero aconselhar os irmãos a, quem sabe, você decorar esse texto. Esse texto aqui é muito interessante. Ele vai dizer assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar esse finalzinho junto? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. É para assim que a gente cria os nossos filhos. Alguns ainda são pequenininhos, mas eles vão crescer. E o maior sucesso da vida de uma pessoa é quando você tem a sua família aos pés do Senhor. Não tem coisa mais importante, não tem algo que satisfaça mais. Não é a realização pessoal, não é quando você tem um bom emprego, um bom salário, não. A realização pessoal é quando nós temos a nossa família servindo ao Senhor. Isso é precioso. Eu quero começar essa mensagem, e aí a Sara vai deixar ali o texto na tela ali. Eu quero começar fazendo algo simples aqui. Imagina uma família que está sentada na sala, toda a família sentada na sala, e cada um no seu celular. Já viveu isso alguma vez? Já. Todo mundo sentado na sala e cada um com um celular diferente. E todo mundo no celular, está todo mundo junto. A casa está cheia, mas ninguém conversa. Está todo mundo no celular. Já viveu isso? Eu já. Todos nós vivemos. Não tem como a gente não viver. O pai está no celular, a mãe está no celular, mas todo mundo junto, não tem briga, não tem discussão, ninguém está brigando, ninguém está discutindo, ninguém está bravo, não, está todo mundo de boa, mas não tem presença, não tem conexão, não tem vida. Teve um dia que eu fui almoçar fora, acho que foi só a Cris e eu estava vendo assim uma mesa, afastada um pouquinho de nós, estava um casal, e o homem com aquela cara de bravo, assim, sabe aquela cara de bulldog, parece que está bravo, e ele estava no celular, e a esposa não foi numa pastelaria, lembra aquele dia? O homem, a mulher falou não sei o que, e o homem estava no celular, ele perdeu a paciência, já brigou com a mulher na frente de todo mundo ali, e a mulher: não, eu vou comer em casa. Não, tu vai comer aqui. Bravo, porque ele estava no celular, ele estava muito ocupado, e a mulher tinha tirado ele da ocupação, né? Agora pensa comigo, quem está governando essa casa aqui? Quem que você acha que está governando? É o Senhor, ou quem está governando essa casa aqui é a tecnologia? Porque a tecnologia nos dribla às vezes. A tecnologia, ela nos encanta. Hoje você tem um celular, amanhã ele já não serve, porque precisa ser um celular melhor, né? Então nós vamos vivendo assim, porque governo não é só quem manda. Preste atenção nisso. Governo não é só quem manda. Não é só quem manda que governa. Governo é aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que te influencia, aquilo que te direciona. Isso que governa. Alguém já diz uma frase: aquilo que te domina, aquilo que te irrita, te domina. Eu digo para você que aquilo que ocupa o teu tempo de uma forma demasiada, te domina. Os filhos hoje, se você tirar da mão dele um pedaço de pão, ele vai te olhar e vai ficar tudo bem. Agora, se você tirar da mão dele o celular, o que você acha que acontece? Aí o quê?
aí moiou. Aí, como diz os adolescentes, aí não farmou, né? Não tem, a Sara já me olha com a cara feia aqui, ó. Estou aprendendo a linguagem dos adolescentes, né? Não farmou, não tem mil auras, né, Sara? Não tem, porque Deus o livre de tirar o celular da mão de uma criança. E nós estamos vivendo assim. E exatamente isso que Josué está tratando aqui nesse texto. Porque o povo não estava sem Deus. Esse povo aqui não estava sem Deus. O povo, ele não estava sem Deus, mas ele também não estava totalmente com Deus, porque esse povo estava dividido. Esse povo aqui estava dividido. E uma casa dividida espiritualmente sempre é governada por alguém. Você acha que existe alguma casa que não é governada por ninguém? Ela sempre é governada. Quando essa casa não é governada pelo Senhor, ela é governada pelo inimigo. Porque estar em cima do muro já é uma posição. Você já tomou essa posição. E Josué, nesse texto, ele não vai fazer aqui um discurso emocional. Ele não vai fazer. O que Josué está fazendo aqui nesse texto é um chamado a uma decisão. Porque ele está dizendo aqui, ó, vocês precisam escolher quem governa a vida de vocês. E essas palavras aqui de Josué, ela atravessou séculos. E ela chega até nós com a mesma força. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos pais, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Aí ele faz a decisão: eu e minha casa serviremos o Senhor. Irmão, porque hoje também existem deuses. Deuses não de pedra, mas hoje existem deuses de hábitos. De hábitos que tiram de nós a vontade de fazer as coisas de Deus. Hábitos que tiram de nós a alegria, hábitos que vão mexendo aos pouquinhos nas vidas da gente e na vida da nossa família. Nós hoje não temos mais aquilo que nós tínhamos lá no passado. Os cuidados que temos que tomar hoje são tremendos. Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenos, não tinha celular. Quer dizer, até tinha, mas eles não tinham nem nós. O que nós fazíamos? Nós colocávamos o Felipe e a Sara na frente da televisão e eles ficavam assistindo o musical do Diante do Trono. Já assistiu? Já assistiu alguma vez o musical do Diante do Trono, as musiquinhas infantis do Diante do Trono? E eles ficavam ali vidrados, eles iam aprendendo as coisas de Deus através das coisas que a gente mostrava para eles. Hoje, nós estamos vivendo uma era do domínio do celular e nós precisamos falar sobre isso. A igreja não pode se privar de falar sobre isso. Então, não é um Deus de escultura, mas é um Deus de prioridade. E a pergunta que vem para a gente é: quem governa a nossa casa? Quem está governando? Quando nós estamos hoje dando início ao mês da família, a pergunta é: quem governa a nossa casa? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que nesse texto que está aqui atrás, tá, né? Nesse texto aqui, Josué vai falar uma coisa muito interessante. Bem no início ele vai falar assim, ó: escolham hoje a quem vocês vão servir. Ou na outra versão, escolhei hoje a quem sirvais. É uma decisão que é inevitável na vida da gente. Ou você escolhe, ou você será levado por isso tudo, por essa avalanche de coisas. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra: escolham. Porque Josué, ele não está falando aqui com pessoas ignorantes espiritualmente. Não. Ele está falando com um povo que viu milagres. Josué está falando com um povo que atravessou o deserto. Josué está falando com um povo que experimentou a provisão de Deus. Quando eles queriam pão, Deus mandou o maná. Quando eles queriam carne, Deus mandou as codornizes. Eles estavam com calor, Deus colocou uma nuvem. Eles estavam com frio, Deus colocou uma coluna de fogo. Esse povo tinha experimentado a provisão de Deus. E ainda assim, Josué precisa dizer para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Você percebe que coisa interessante isso? Porque na nossa concepção, na nossa cabeça, a gente fica imaginando: depois de passar tudo isso aqui, não precisa nem perguntar, não é? Não precisa nem perguntar, Deus faz tudo isso aqui, não vou perguntar quem que ele serve. Claro que ele serve ao Senhor, mas não. Porque experiência com Deus, irmãos, e grave isso no seu coração, experiência com
com Deus não substitui decisão por Deus. Ter experiências com Ele nem sempre vai gerar no coração das pessoas um relacionamento, uma decisão por Ele. Porque tem gente que vai para a igreja só para buscar bênção, não é? Um dia eu estava em casa escutando rádio, na época do rádio, eu sou da época do rádio ainda. Estava escutando rádio e o irmão ligou para uma igreja que tem uma boa mídia e faz um programa de rádio, televisão e tal. E aquele irmão falou: pois é, pastor, eu estava aqui em casa hoje e eu pensei, eu vou lá na igreja buscar uma bênção para mim. Olha que visão, eu vou lá na igreja buscar uma bênção para mim. Não é relacionamento, não é intimidade, não é nada disso, é buscar uma bênção. Então tem gente que viveu as coisas lindas de Deus na sua vida. Quanta gente aqui já foi curado pelo Senhor? Quanta gente aqui já foi restaurado pelo Senhor? Quantas famílias já foram restauradas pelo Senhor? Já sentiu a presença, já chorou no culto, já teve resposta de oração, mas hoje vive de lembranças, só de lembrança daquilo que Deus fez. E viver de lembrança não sustenta a gente, não sustenta a gente. Eu lembro do dia que eu me converti. Eu me converti no dia 2 de novembro de 1985, às 4h30 da tarde, numa igreja chamada Igreja Batista de Santiago, lá no Rio Grande do Sul. E um pastor estava pregando e falando sobre o texto de 1 Pedro: assim como é santo aquele que vos tirou das trevas, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E ele fez um apelo e eu me converti. Deus me converteu. Nunca mais deixei os caminhos do Senhor. Agora, se a minha experiência com Deus ficou lá, foram 30, quase 40 anos perdidos na minha vida. Porque viver um momento com Deus, viver algo específico com Deus, não é o que Ele quer de nós. Porque viver de lembrança não sustenta a gente. Porque Josué aqui ele traz para o presente. Porque ele vai falar ali: escolham quando, que ele está falando ali? Hoje. É por isso que ele traz isso: escolham hoje. Não é quando der, não é quando a vida melhorar, não é quando eu organizar a minha vida. Não, ele está dizendo: escolham hoje. Percebe a atualidade desse texto? Porque existe aqui uma urgência espiritual. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não façam o que o texto diz? Não endureça. Oi? Não endureça. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Ou seja, quando Deus fala, a resposta na minha vida precisa ser imediata. E deixa eu dizer uma coisa para você: a sua casa hoje, a sua família, lá onde você mora, a sua casa hoje é resultado das decisões que você tomou ontem. O que você está vivendo na sua casa hoje são tudo resultados das decisões que você tomou ontem. E o que você vai viver amanhã na sua casa é tudo resultado das decisões que você vai tomar hoje. Porque Josué aqui ele está chamando o povo para sair de uma indecisão. Porque indecisão espiritual não é neutralidade. Ah, pastor, eu não tenho posição, eu sou neutro. Não. Se você não vai para um lado, você já escolheu o outro. E a Bíblia fala disso de uma forma muito clara, quando ela fala em 1 Reis, capítulo 18. Não precisa abrir não, sabe? Deixa esse texto aí na tela, que eu leio aqui, ó. Até Deus perguntando para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que é cocheareis? Essa palavra cochear, ela traz a ideia de alguém que está mancando. Alguém que não consegue andar nem para a direita e alguém que não consegue andar nem para a esquerda. E alguém que está ali, não sabe, sai para lá, sai para cá. E essa é a realidade das famílias de hoje. Porque uma igreja saudável, ela começa com famílias saudáveis. Uma igreja que cresce, ela é fruto de famílias que conhecem o Senhor, que traz os seus filhos para a escola dominical. É uma igreja que traz os seus filhos para os encontros da igreja, porque eles sabem, essa família sabe que é ali o futuro dos seus filhos. Na nossa casa nós sempre procuramos fazer isso. E eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês acham que todas as vezes que tinha alguma coisa na igreja, porque os meus filhos são filhos de pastor, o Felipe com 1 mês de idade já fazia visita com a gente,
Na época nós tínhamos um carro. O nosso carro era um Monza, 85, eu acho. E ele tinha até nome. O nome do nosso Monza era Maestro, porque era um concerto em cada esquina, né? E o Felipe ia ali agarradinho na Cris com um cobertor em cima, porque o nosso carro era cheio de buraco, embaixo entrava frio. Nós morávamos lá no pé da Serra Gaúcha, uma cidade chamada Igrejinha, muito frio. E o Felipe ia com a gente fazer visita, às vezes chovendo, ele ia e tal. Agora, depois que eles cresceram um pouquinho mais, vocês acham que todas as programações da igreja que a gente tinha, eles queriam ir junto? Vocês acham que eles queriam ir junto? Olha a cara dela aqui. Nem sempre. Às vezes, deixa eu ficar em casa, tá frio. Porque as nossas decisões, o que nós fazemos com as nossas famílias, vai refletir o futuro. Porque nós não podemos viver no meio do caminho, porque quem vive no meio do caminho nunca chega a lugar nenhum. Se eu deixo os meus filhos, com a idade que eles tinham, tomar as decisões próprias, eu estou dando ao meu filho a possibilidade de escolher entre céu e inferno. Vocês percebem? Então, uma fé dividida, ela produz vida instável. Porque um dia busca Deus, outro dia não. Um dia prioriza, outro dia não prioriza. Um dia ela quer a presença de Deus e no outro dia quer só a distração. As famílias estão vivendo assim. E isso vai criando um ambiente confuso. Porque filhos crescem sem referência, porque eles olham para o pai, eles não veem o pai priorizando as coisas de Deus. Eles olham para a mãe e veem a mãe priorizando outras coisas. Então por que eles precisam priorizar as coisas de Deus? Por que os filhos da gente precisam gostar de ir para a igreja se nós não damos o exemplo para eles? Você percebe? E aí aqui entra algo muito sério. Se você não ter filho rumo da sua casa, o ambiente ao redor vai decidir. Se você não decide, porque a cultura, meus irmãos, a cultura, ela não pede permissão para entrar. Porque os meus filhos, eles estavam sob o meu controle até os 5 anos de idade, e depois eles foram para a escola. E lá na escola eles veem de tudo. Então aquilo que nós não fomos sérios, duros e às vezes radicais dentro da nossa casa, o mundo lá fora vai ensinar. Porque o mundo lá fora hoje está dizendo que uma criança de 4, 5, 6, 10 anos de idade querer trocar de sexo, está tudo bem. Está tudo certo. Que uma pessoa ouvir aquelas... Eu não vou chamar aquele trem de música, porque tem esses funk que eu não posso classificar isso como música, né? Se eu tivesse um teclado para tocar funk, só precisava ter 2 teclas. Só 2 teclas já está bom. E aí a gente ouve esses funks. E a gente permite que os nossos filhos vejam isso, porque é cultura. É a cultura da periferia, não é o que dizem por aí? Cultura do diabo, do capeta. Se nasceu em algum lugar, nasceu no trono do diabo. E a cultura vai tomando conta. E se eu não ensinar isso dentro de casa, lá na escola vai ser normal. E é por isso que Josué fala para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir, porque em cima do muro não pode. Porque eu preciso trazer isso para um outro nível, um nível mais prático. Decidir se servir ao Senhor não é só uma frase bonita, é uma mudança de postura. É aquilo que os meus filhos veem. Lamento pais e mães que estão aqui, mas a nossa postura como pais e mães vão ditar o futuro dos nossos filhos. Aquilo que eles veem em nós. Ah, mas o meu filho, depois de 18 anos, ele toma as próprias decisões. É assim, Felipe? Não. Por que não? Porque se o filho, com 18 anos, ele quer tomar as suas próprias decisões, é porque ele não aprendeu a honrar o pai e honrar a mãe. Eu sou de uma época, irmãos, que a minha mãe chegava para mim, ela me chamava de César. Meu nome é Mauro César. Eu sei que é feio, mas infelizmente eu não pude escolher. Mauro César. Ela dizia: César, tu vai lá no meu quarto, dentro do meu roupeiro, na terceira gaveta, tem uma cinta, traz de lá que tu vai apanhar. Vocês acham que eu fazia o quê? O que vocês acham que eu fazia? Eu ia lá pegar a cinta, dava para ela para apanhar.
Hoje os pais têm que ficar meio vesgo, fazendo careta para os filhos poderem obedecer. No meu tempo, eu sei que também no tempo do Zé, da Solange, da Dedê e das irmãs aí que temos mais tempo de vida, no nosso tempo o pai e a mãe só davam uma olhadinha, e a gente já sabia o que ia acontecer em casa. Hoje não. Então isso a cultura, porque hoje a cultura diz que você tem que criar os teus filhos do jeito que a cultura diz que tem que ser. E o que nós estamos criando? Filhos quase incapazes de enfrentar a vida lá fora. Sabe, irmãos, o problema é que essa entrega, ela não é consciente. Essa entrega à cultura, ela não é consciente, ela é gradual. Ela acontece aos poucos. Ela vai acontecendo dentro de casa, quando no lugar da oração a gente conversa. Quando no lugar de ler a Bíblia a gente vê TV, quando no lugar de ver as músicas de Deus a gente vai lá no funk, 2 notinhas, e a gente permite que os nossos filhos ouçam essas coisas, e nós vamos abrindo brechas, e o diabo vai destruindo a nossa casa. É por isso que o Josué aqui ele fala: escolham a quem vocês vão servir, porque as duas coisas não dão. Uma outra parte desse texto ele vai dizer assim, escolham hoje a quem servir. Ele vai falar: se aos deuses de quem serviram vossos pais. Está escrito ali? Se aos deuses aos quais serviram vossos pais. Irmãos, cuidado com o que você herdou. Cuidado, porque nem tudo precisa continuar. Cuidado com o que você herdou, porque agora Josué ele traz algo muito profundo aqui. Que ele vai dizer agora: escolham onde a quem servir. Daí ele coloca uma escala de escolha aqui. Ele vai colocar: se aos deuses a quem serviram vossos pais. Ele está dizendo: vocês aprenderam muita coisa, mas nem tudo que vocês aprenderam é saudável. E ele fala: vocês têm que escolher, porque isso aqui é extremamente atual, porque existem padrões que passam de geração para geração. Famílias que não conversam, famílias que não expressam afeto, famílias onde Deus ele é citado o tempo todo, mas ele não é vivido, famílias onde a tradição não é prática, famílias onde a fé ela é somente algo que se fala. Eu sou filho de um pai italiano, meu pai era italiano, durão, e falava pouco, e essa expressão "eu te amo", eu nunca ouvi da boca do meu pai nos mais de 20 anos que morei com ele. Nunca, não que ele não demonstrasse isso, mas falar não, Deus o livre. Só que depois que eu comecei a namorar com essa ilustre senhora que está aqui na minha frente, logo depois que ela se apaixonou por mim e começou a correr atrás, ela começou a ficar com medo de que eu fosse ser assim com os meus filhos. E ela me disse uma vez que ela até dúvida se eu poderia ser um bom pai, porque eu tinha vindo de uma criação assim. Mas aí quando eu passei a ser pai, eu entendi isso aqui, que tem coisas que você traz do berço que você tem que pôr um fim. Que você não pode replicar tudo aquilo lá porque eu aprendi na minha casa. Eu vou dizer para você que tem muita coisa que nós aprendemos lá na nossa casa que não agrada ao Senhor. E que nós temos que colocar na balança. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12, no versículo 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem coisas que eu preciso mudar. Os meus pais eram católicos. Teve uma fase da vida dos meus pais que eles eram da macumba, os dois. E eles iam fazer sacrifício na mata. Você sabe como é isso? De madrugada eu vi os meus pais chegarem todos sujos, às vezes de sangue. E aí eu via isso. Eu tinha que replicar isso na vida da minha família, irmãos? Não. Dói. Mas a gente precisa dar um basta naquilo que não é bom. Vai doer, vai. Porque quem não discerne o passado, repete o passado no presente. Repete. Então Josué está dizendo aqui: escolham.
Não vivam no automático. O que você quer trazer para a vida da sua família? O que você quer trazer para a vida dos teus filhos? Qual é o ensinamento que você quer trazer para a vida dos teus filhos? Você quer que eles sigam a palavra de Deus ou você quer que eles sigam aquilo que você aprendeu? Os meus filhos apanharam bem menos que eu. Quer dizer, não morreram ainda, né? Dá para apanhar ainda, né? Mas até o momento eles apanharam bem menos que eu. Porque a gente vai replicando aquilo que é bom. E aí Josué fala uma outra coisa. Ele vai falar aos deuses dos vossos pais ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Então, os deuses de hoje não têm altar, irmãos. Tem alguns têm, né? Mas os mais perigosos são os deuses que não têm altar, mas eles têm prioridade. É os deuses que vão tendo prioridade na vida da família. Você percebe aqui que Josué é muito preciso. Ele não fala apenas dos deuses do passado, mas ele fala dos deuses da terra que vocês estão vivendo. Irmãos, o maior risco espiritual, quando você olha para esse texto, não é o que ficou para trás, mas é o que está no teu redor. É aquelas concessões que a gente vai abrindo. É aquelas concessões que a gente vai dizer assim, pastor, mas a gente está nesse mundo, a gente tem que se enquadrar. Não mesmo. Porque aquilo que está ao redor influencia sem pedir licença para a gente. A igreja, ela não foi criada pelo Senhor para replicar o que está no mundo. A igreja foi criada pelo Senhor para ser diferente. Eu já falei para os irmãos aqui uma vez, que nos convidaram, Cris e eu, para participar de uma festa numa igreja X, que eu não vou falar o nome, porque eu não gosto de falar mal da igreja dos outros, assim como eu não gosto que falem mal da nossa, então eu não falo mal dos outros. Mas uma igreja X convidou a gente, nós éramos, não vou dizer recém-casados, mas éramos os primeiros anos de casado, não tínhamos nem o Felipe ainda, e nos convidaram para ir numa festa, numa igreja. Essa festa já ia começar lá pelas 10, 11 horas da noite, por aí, né? Tarde da noite, fiquei pensando, festa igreja às 11 horas da noite, deve ser vigília, né? Deve ser vigília, deve ser. Você pode imaginar, uma festa numa igreja, 11 horas da noite, vigília de oração. Não era. Nós não fomos, mas depois nós ficamos sabendo, os irmãos lá, os irmãos queridos, Deus abençoe eles. Eles pegaram, sabe essas lonas pretas que tem, chamam, lá no sul chamam de encerado, que eu não sei como é que chama, aquelas lonas de plástico pretas, assim, que a gente usa para cobrir as coisas, totalmente pretas. Aí os irmãos colocaram nas janelas da igreja, escureceram tudo lá dentro. Aí botaram umas luzinhas assim, e fizeram um tuti-tuti de Jesus lá dentro, irmãos. E não tinha bebida alcoólica, mas tinha um tal de ponche, sei lá. Era uma bebida que dava a ideia daquela bebida com álcool, mas não era. E estavam os irmãozinhos lá, tudo dentro da igreja até tarde da noite. E eu perguntei para a nossa vizinha, que tinha nos convidado, mas por que isso? Pastor, mas assim, a igreja tem que fazer coisa para atrair os jovens. Eu pergunto, como assim? A igreja atrai os jovens por aquilo que é diferente. Nós atraímos os jovens, não é porque aqui dentro nós vamos fazer o tudo de Jesus, não é porque aqui dentro a gente vai fazer um bingo de Jesus, não é porque aqui dentro a gente vai falar uma mesa de pôquer de Jesus, não, nós atraímos os jovens porque aqui é diferente, porque lá fora é engano, lá fora é engodo, lá fora é coisa que vão dar um brilho, daqui a pouco todo mundo cai. A igreja tem que ser diferente, a família tem que ser diferente. Nós temos que ser radicais, irmãos. Entendam bem esse radical. O radical na nossa casa não entra aquilo que não é de Deus. Eu sou meio desatento a isso, mas a minha esposa, vocês conhecem aqueles cachorros perdigueiros, que conhecem lá no sul, chamam de perdigueiro, né? É um cachorro bem magrinho, assim, que fareja tudo. Eu sou um pouco distraído, mas a minha esposa, ela fareja. Às vezes os filhos chegam lá contando alguma coisa, ela já torce a cara, assim, eu já vi, tem coisa. Ela já chama e já conversa, por quê? Porque nós precisamos cuidar disso. Mas deixa, é só criança. Que isso, irmão? Aí vai lá o teu filho, o mundo ensina, né? Ele vai lá para a creche, a Érica está trabalhando numa creche, Deus te abençoe de guarde,
né? Mas está lá trabalhando numa creche, aí vai lá, pega a criança no colo, a criança dá um tapa no rosto da professora. Por que ela faz isso? Porque em casa ela faz com o pai, em casa ela faz com a mãe. Ai, que bonitinha a criancinha ainda. Que isso, irmãos? Se eu desse um tapa na criatura, bom, um braço meu não estaria aqui, um braço não estaria, porque nós somos criados de uma forma que hoje dizem que é errado, mas nós somos criados de uma forma que tira respeito. A gente honrava o pai e a mãe. Filho que não honra pai e a mãe está em pecado. Filho que discute com o pai e com a mãe está em pecado. Vai ter que se ajoelhar e pedir perdão para o Senhor. Não existe esse negócio de bater boca com o pai. Não existe essas coisas. Filho obedece. Aí depois, quando ele tiver a família dele e ele tiver os filhos querendo bater boca com ele, aí que ele vai ver por que eu bati boca com os meus pais. Irmãos, eles não chegaram aqui dizendo me adore. O celular não chegou dizendo me adore. Ele chegou dizendo só mais um pouquinho. Só mais 5 minutos. Só mais um vídeo. Só mais uma distraçãozinha. Só mais um joguinho. É online, eu estou jogando com os meus amigos. E a gente fala, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas para gastar horas jogando joguinho online, tenho. Para gastar horas no TikTok, tenho. Para gastar horas nos rios, que chama, né? No Instagram, tenho. Mas para ler a Bíblia não tenho. Porque nós estamos muito ocupados. E a família que senta para jantar, mas ninguém conversa porque tem celular ali, é a família que está se distanciando um do outro e de Deus. A mãe que está fisicamente presente, mas emocionalmente ela está ausente. É o pai que está ali, mas não está, porque ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro. É o filho que cresce sabendo mexer em tudo. É aquele filho que quando você pede a senha do celular, você pede para ele, ele vai lá e vira o celular do lado avesso e resolve o teu problema. Mas ele não sabe achar Abacuque capítulo 3, versículo 4. Ele não sabe, porque ele não está acostumado. Agora, tem mais uma coisa que Josué falou aqui. Ele vai falar agora uma decisão. Eu quero encerrar com essa decisão. Porque aqui é uma decisão firme que reorganiza toda uma casa. Porque ele vai encerrar dizendo assim, olha, vocês façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais, os deuses dos amorreus, façam o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, irmão, isso aqui muda o tom. Porque ele não esperou o povo decidir. Ele decide. Ele decide. Ah, eu vou esperar ver o que o povo acha para a gente ir todo mundo junto. Não. Se vocês querem ir para lá, vocês vão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Isso aqui não é imposição. Isso aqui é posicionamento. O que a Bíblia diz? Se o ladrão chegar na casa e encontrar o valente em pé, o ladrão foge. Mas se o ladrão chega na casa e encontra o valente que já não é tão valente assim, ele já não é muito gaúcho assim, ele já é mais paulista assim, e ele já está meio assim e tal, o ladrão entra e toma conta. Irmãos, ele está dizendo aqui, pode ser que outros escolham diferente, mas dentro da minha casa, quem governa é o Senhor. Irmão, isso aqui é poderoso. Porque uma casa começa a mudar quando alguém decide assumir a responsabilidade espiritual. Alguém se posiciona. E essa decisão aqui, ela se torna prática, porque Deuteronômio 6, o que nós chamamos de chamar. O que é o chamar? O chamar era uma espécie de ordem que Deus deu ao povo de como criar os filhos. E ele vai falar algumas coisas. Ele vai falar, estas palavras as inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado na tua casa. Ele vai falar mais uma porção de coisas. Você vai falar de dia, vai falar de noite, vai falar para seus filhos. E a gente pegou isso aqui lá em casa. E agora até que a gente não está muito ativo nisso, mas antes a gente colocava os versículos na parede.
Até na porta da geladeira ainda tem, né? Tem versículos na parede. E, ó, tem um quadro desses brancos lá escrito e tal em casa, porque a gente queria que a palavra de Deus estivesse na nossa casa. Teve uma época que nós fazíamos concurso bíblico, né? Dava brinde para eles decoravam o versículo, ganhavam prêmios. Então, por quê? Porque o chamado diz, fala aos teus filhos o tempo todo. Ou seja, Deus, presta atenção nisso, Deus não é só assunto de culto. Não. Deus precisa ser assunto de casa, da mesa da casa. Porque às vezes na casa da gente, a gente está ali falando do pastor ao molho pardo, né? Está falando do irmão lá milanesa, né? Aquele irmão. A gente começa com isso e esquece de Deus. O principal a gente esquece. E aqui está o caminho. Reorganizar o tempo, diminuir as distrações, criar momentos juntos, trazer Deus para a rotina, fazer com que na nossa casa nós possamos respirar o Senhor. Irmãos, Josué, ele não terminou com um conselho esse texto. Ele terminou com uma declaração. Ele não disse aqui um conselho, quero dar para vocês um conselho, sirvam ao Senhor. Ele não fez isso. Ele falou, olha, vocês vão decidir o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E talvez seja hoje o dia de você olhar para a sua casa e dizer que nós não vamos viver no automático. Nós não vamos ser levados pela cultura. Nós não vamos ser governados pelas distrações. Na nossa casa, nós serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, tem muitas casas que o inimigo tem tomado conta.